Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Assim oramos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por aqui estarmos mais uma vez, essa oportunidade maravilhosa, esse privilégio de estar na tua casa, Senhor, pelo fôlego de vida, pela semana que nos desse, o mês que está se concluindo, Deus. Somos gratos a ti pela essa casa de oração. É privilégio estar mais uma vez unidos com a tua igreja para adorarmos, Senhor Deus. Agora estamos, Senhor, de ouvidos atentos para ouvir a tua palavra, meu Deus. Continua, Pai, nos abençoando, Senhor Deus, com a tua poderosa palavra, Deus. Agora entregamos o anjo da tua igreja em tuas mãos, Senhor Deus, para continuar falando conosco nessa tarde, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento e abra a sua Bíblia, uma passagem muito conhecida, né? Que é Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 apenas. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, a mensagem desta tarde foi colocada no meu coração pelo Espírito Santo em um momento que eu estava assistindo na televisão um programa que eu gosto de ver, de pessoas que tiveram uma chamada EQM, experiência quase morte. Então são vários relatos de pessoas que pela medicina foi testificado que a pessoa morreu, alguns minutos, outros por horas, e essas pessoas depois voltaram novamente à vida. E são muitos relatos, meus irmãos. E dentre aqueles relatos que é do lado bom, um irmão em Cristo, ele tem essa experiência no acidente de carro, e ele tem o privilégio de contemplar a cidade que João disse em Apocalipse, as ruas de ouro, aquela cidade que ele diz que é incomparável, que não há como explicar em palavras humanas o que ele contemplou durante um bom período. E ele disse que o desejo dele era ficar, não era mais voltar para essa terra, porque ele fala no seu testemunho que ele nunca sentiu um amor pleno como é, ele nunca sentiu uma paz como é, ele nunca sentiu uma alegria como ela é. Então o desejo dele não era voltar mais para a terra, mas Jesus falou: você tem que voltar, porque ainda há coisas para fazer. Por outro lado, meus irmãos, há também um homem em que ele estava em uma profunda depressão, triste, sozinho, desamparado, sentindo uma dor tremenda no seu coração. E ele pensou: não tem como eu aliviar essa dor, então a única forma de fazer isso é acabar com a minha própria vida, porque se eu cometer o suicídio, acabou. Porque no pensamento desse homem, como no pensamento de muitos, né, morreu, acabou, não tem continuidade, como alguns pensam. E ele falou que pegou uma cocaína, e aí, usando aquele entorpecente, numa overdose, ele morre. E quando ele morre, ele desmaia, mas já está quase morrendo. A esposa chama a ambulância vai, pega ele e leva para o hospital. E lá no hospital, a esposa estando no leito dele, o espírito dele sai do corpo, ele vê o corpo dele ali, vê a esposa, e de repente ele vai para o corredor do hospital e aparece ali. Ele fala que são pessoas, mas agora não mais numa luz, numa completa trevas.
e de repente essas pessoas dizem: olha, nós temos pressa de te levar. E ele começa a descer em meio a uma treva tão densa, e ele, quando sente que está descendo em meio àquela treva, ele começa a lembrar de algumas mensagens da palavra, e ele começa a se auto-justificar nessa queda, falar: mas espera aí, por que eu estou indo para esse lugar escuro? Eu fui uma pessoa boa, eu nunca fiz mal a ninguém, o único mal que eu fiz foi a mim mesmo, na minha vida. E quando ele se auto-justifica, ele diz que aí que o seu corpo se acelerou mais ainda para as profundezas daquela escuridão. E diz ele que ali, chegando no final, aquelas pessoas, como ele dizia, começou a arrancar as suas entranhas, começou a arrancar os seus olhos, e era uma treva terrível. Ele entendeu que ele estava no inferno, e ele entendeu que agora seria um sofrimento eterno. Mas ainda assim, naquele momento, ele começa a clamar Jesus, e aí Jesus, irmãos, pela sua infinita bondade, misericórdia, compaixão, e por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, Jesus resgata esse homem e dá para ele mais uma oportunidade, trazendo ele à vida. E quando eu ouvia esses relatos, Jesus colocou no meu coração essa passagem de Abraão, porque o que eu vou falar, irmãos, é a respeito de salvação, de céu e de inferno. Meus irmãos, Deus se revela a Abraão e pede para sair da sua terra e da sua parentela. E o que o Espírito Santo me levou a pesquisar na Bíblia é que, primeiro, meus irmãos, quando Abraão estava vivo, até os seus 58 anos de idade, Noé ainda era vivo. Olha que coisa interessante. Sem, que era filho de Noé, ele chegou até o tempo de Jacó. Os irmãos têm uma ideia. Então o Espírito Santo me mostrou o seguinte, para entender assim um contexto aqui do Abraão, nós temos que voltar lá no início, em Adão, no livro de Gênesis ainda, no capítulo número 3, sabemos que Deus coloca a árvore do bem, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, bem no centro do jardim, e Deus dá uma ordem para Adão. Deus fala para Adão, Deus não fala com Eva. Por que Deus não falou com Eva? Porque Eva não existia, até então só existia Adão. E Deus fala: Adão, não coma daquele fruto, porque o dia que tu comer, morrendo morrerás. E Adão, depois de ter a sua esposa, a sua companheira, Eva, Adão é levado por Eva. E agora no capítulo 3, no verso 17, diz assim, Deus falando, depois que o homem come do fruto que não era para comer, e Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E no 19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então agora aqui entra o pecado no mundo. O pecado entra por uma escolha de um homem. Alguém às vezes fala: mas o Adão comeu porque a mulher ficou insistindo. Não, mas a decisão deveria ser do homem. O erro que cometemos, irmãos, e decisão errada que tomamos, ninguém é culpado. Aquele que é casado não pode culpar o esposo. Aquela que é casada não pode culpar o esposo. E aquele que é casado não pode também culpar a esposa. Os filhos não podem culpar o pai, nem os pais culpar os filhos. Nós não podemos culpar as nossas autoridades. Não podemos culpar os nossos patrões por uma decisão errada que venhamos a tomar.
não posso culpar o pastor da igreja, não posso culpar o líder, não posso culpar o liderado, porque a decisão é minha, a decisão ela é pessoal, a decisão era de Adão, era só Adão falar para Eva: Eva, não vou comer. Se você comeu, Eva, problema seu, você que com Deus resolve esse problema, mas ele deu a ordem, foi para mim, não foi para você. Mas Adão cometeu esse pecado. Eu vou chegar lá em Abraão para os irmãos entenderem. E aí agora o pecado domina a raça humana. Agora Adão e Eva vai ter, dentre seus vários filhos, vai ter Caim e Abel. E o Caim também, por uma decisão que tomou errado. Quando nós conhecemos que Abel e Caim foram oferecer a Deus uma espécie de sacrifício, ou foi oferecer a Deus uma espécie de oferta, a de Caim não foi bem recebida, mas Deus deu um conselho a Caim: Caim, olha só, o pecado está aí atrás da porta, seria isso, literal, traduzindo, mas você tem domínio sobre ele. O pecado não tem domínio sobre você, Caim. Se você fizer certo, Caim, de sorte eu vou receber a tua oferta. Mas Caim decidiu não fazer o certo. Caim decidiu matar o seu irmão Abel. Então ele arquitetou um plano, levou o seu irmão para o campo, pegou uma pedra e assim jogou na cabeça do seu irmão. E aí veio o primeiro homicídio da raça humana. O primeiro sangue humano sendo derramado na terra, porque o primeiro sangue derramado foi um de animal, para cobrir o pecado ou a vergonha de Adão e de Eva. Então agora entra a maldade de vez, o homicídio. Agora a coisa está cada vez pior neste planeta. Tudo por um erro de decisão de quem? Adão. Tudo por um erro de decisão de quem? Caim. E agora a descendência de Caim é uma descendência muito ruim, muito má. É uma descendência completamente corrupta. E aí chega, meus irmãos, no capítulo 6 de Gênesis, que diz no verso 1: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tornaram para si mulheres de todos aqui escolheram. E lá no versículo de número 11 e 12 do mesmo capítulo 6 diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Agora só havia um homem justo na terra, e esse homem era Noé. Esse homem teve na sua genealogia o Enoque, que andou com Deus. Teve o Matusalém, que foi o homem que mais viveu nessa terra, 969 anos. E Noé, achado por Deus justo, por causa da corrupção da terra. Por quê? Porque os seres humanos decidiram não servir a Deus. Os seres humanos decidiram se rebelar contra Deus. Os seres humanos decidiram que os caminhos de Deus não eram bons, e por isso Deus agora vai decretar o seguinte: Noé, faz uma arca, porque eu trarei um dilúvio sobre a terra, e toda a carne eu vou matar, vou destruir todos os homens. Então Deus manda separar Noé, Deus manda separar os seus 3 filhos, as 3 esposas dele, mais a esposa de Noé, 8 seres humanos. E aí Deus coloca eles nesta arca como nós conhecemos. E aí vem o dilúvio, e toda aquela população que estava corrompida morre. E agora vem agora uma geração de um justo chamado Noé.
Mas o que me chama a atenção é que quando você continua lendo a genealogia de Noé, e você vê que Noé teve 3 filhos, de um deles o nome era Sem, da onde Abrão, e depois Abraão, que Deus muda o seu nome, era descendente. E eu fiquei pensando, meus irmãos, porque o Espírito colocou no meu coração e meditando: ora, Sem está vivo ainda. Noé, aquele homem que viveu antes do dilúvio, assim como seus filhos, estão todos vivos, e a corrupção humana é a mesma. Por quê? Porque o pai de Abrão, Terá, como disse os irmãos lê, o pai de Abraão fazia imagens de pequenos deuses, ele vivia em meio a isso, ele se enriquecia em meio a isso. Ou seja, o homem também estava corrompido, mas era da descendência de Sem, da descendência de Noé. E eu fiquei meditando: não é possível, se estão vendo lá, irmãos, imagina hoje, se estivesse vivo Noé, Sem, Cão e Jafé, homens que viveram antes do dilúvio, homens que foram por Deus chamados para construir uma arca, porque a corrupção do gênero humano havia tomado a terra, e através desses homens Deus quer fazer uma espécie de novo pacto com o homem. Se eles estão vivos, é simples, é só ir até eles e perguntar o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E eu fiquei perguntando ao Espírito Santo: por que aqui já em Abraão, tendo Noé vivo, tendo Sem vivo, por que esse povo aqui está adorando a pequenos deuses? Por que esse povo está longe da presença de Deus? Eles sabem da história do dilúvio, eles conhecem a história de Adão, eles têm todo o conhecimento, meus irmãos. Não são pessoas ignorantes, não são pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento, não, são pessoas que têm o pleno conhecimento da verdade, mas que quer decidir para o lado mal, que quer decidir para o lado errado, que quer decidir fazer aquilo que não agrada a Deus, pensando como esse homem que eu contei, da experiência quase morte, que a vida se baseia nisso aqui, na terra, que a vida se baseia em viver aqui, morreu, virou pó, ou como diz a ciência, tudo é energia, então você vira uma energia e acabou. Não, meus irmãos, não acaba aqui. Aqui é o início da tua caminhada, aqui é o início da tua escolha. E aí, meus irmãos, o mundo vem se degradando, e nós lemos a Bíblia de uma maneira terrível, a ponto de Deus olhar para a terra, e eu creio que Deus, ao olhar para a terra, queria fazer como fez no passado, destruir a terra. Mas Deus, vamos assim, num modo humano de falar, porque Deus é onisciente, sabe tudo, conhece o futuro. Deus, quando mandou o dilúvio, ele falou para Noé: Noé, eis que quando vier chuva sobre a terra, eu vou colocar um arco no céu, e esse arco eu vou lembrar do pacto que eu estou fazendo com o homem, que eu não mais destruirei o homem por águas. Então Deus, ele coloca esse arco para que a sua fúria não fosse derramada na terra como foi no dilúvio. Aí, para poder novamente Deus dar uma oportunidade para o homem, o que é que ele faz? João 3,16, que Deus, ele enviou o seu filho, ou o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Então tem vida depois dessa vida aqui. Se a Bíblia está falando em João 3,16 que existe vida eterna, então morreu não acabou, morreu vai se ter um outro início.
E Jesus vindo nessa terra, meus irmãos, manifesta a sua glória, um nascimento virginal. Maria era virgem, Maria não teve contato com José, Maria não teve contato nenhum com homem nenhum. Quando Gabriel se apresenta a Maria, e Maria pergunta: como se dará isso, como eu posso engravidar, se eu não conheço o varão? E o Gabriel falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, porque o que vai estar no teu ventre é santo. É pelo milagre que acontece. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, dando uma parada aqui, voltando a Abraão, Abraão tinha uma escolha a fazer. Ele podia falar: Deus, eu não vou sair da minha terra, eu não vou sair da minha parentela, meu pai é rico, meu pai tem dinheiro, tem condição, para que eu vou ouvir? Só que Abraão, ele tomou a decisão certa, ele preferiu seguir a Deus. E olha aqui, a palavra de Deus para Abraão é: para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão não conhecia a terra, não sabia onde era a terra e nem que direção tomar. Abraão simplesmente saiu e foi caminhando, porque Abraão decidiu obedecer a Deus. Abraão decidiu servir a Deus. E quando Abraão está caminhando, peregrinando pelas terras de Canaã, terra hoje onde tem essa luta de Israel com muitos árabes, quando Abraão está por ali peregrinando, depois de descer o Egito, depois de voltar, Deus fala: Abraão, essa terra eu darei a você e a tua posteridade. É essa terra que eu prometi a ele. Por quê? Porque Abraão confiou no Senhor. E agora, voltando em Cristo, Jesus vem a essa terra, e Jesus vem para poder revelar o caminho. Nós estudamos isso na escola bíblica, que no livro de João, capítulo de número 14, é uma pergunta que um dos seus discípulos faz a ele. No capítulo 14, no versículo 5, diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E olha a coisa interessante: ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai ao Pai. Por que ninguém vem? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí depois, no versículo 8, Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Diz Jesus: estou há tanto tempo convosco. Ou seja, Filipe não entendeu a frase que Jesus falou para Tomé. Jesus está falando: eu e o Pai somos um, eu também sou Deus. Então aqui, meus irmãos, Jesus está mostrando o caminho. Quem o caminho é? O caminho é Ele. Em Mateus, capítulo número 11, versículo 28, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Outro convite de Jesus: vinde a mim. Agora a decisão é nossa, a decisão é sua e até Jesus. Marido, esposa, pai, mãe, filho, filha, avó, tio, tia, pastor, líder, não pode tomar decisão por você. A decisão é sua de se achegar a Jesus. Ele está te dando uma oportunidade, assim como Deus lá atrás deu para Abraão: Abraão, sai do meio da terra, mas eu estou preso na minha cultura. Sai dessa cultura, que essa cultura não te leva para o céu. Mas eu estou preso à minha parentela. Sai do meio dessa parentela, eu cuido dos teus, mas
sai, deixa eu fazer a obra na sua vida. Porque se nós chegamos a Jesus, meus irmãos, está escrito aqui, se você está cansado, oprimido, Ele vai te aliviar. Se o jugo está pesado, Ele vai aliviar. Ele vai te dar um fardo leve. Por que tem muitas pessoas na igreja que parece que está carregando nas costas uma tonelada? Por que parece que pessoas na igreja, eu estava ali sentado e observando o nosso irmão Celino falando, evangelista, dá glória a Deus, dá aleluia, se alegra, parece um peso, parece que você não tem Jesus Cristo na tua vida, parece que você não recebeu um alívio, parece que você continua carregando um jugo pesado, e você, assim como eu, muitos nós que estamos aqui nesta tarde, tivemos a oportunidade de um dia decidir em seguir a Cristo, e quando nós decidimos, Ele pegou todo aquele peso do pecado e tomou para si, e deixou você com uma carga leve. Jesus amado. E por que tu está triste? Por que tu está desanimado? Por que tu está olhando para o chão? Por que tanta preocupação, meus irmãos? Esse mundo vai passar, essa terra vai passar. Oh, é a mensagem que trouxe aqui no sábado o presbítero Wesley. É virgem, 5 são loucas e 5 são prudentes. É aqueles que guardam a palavra no coração e guardam Jesus aqui dentro, e é aqueles que não têm Jesus aqui dentro. E quando chegar a hora, aí vem o noivo, não dá tempo de você colocar Jesus no coração. Ou como ele pregou, pode ser que não aconteça para você o arrebatamento, pode ser que Jesus venha antes para você, e aí? Qual é a sua decisão? Não, pastor, a minha decisão é curtir a vida. Pastor, o Senhor já está velho, já está passado, ultrapassado. Olha, pastor, eu quero aproveitar, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Aproveita. Faz igual Caim, aproveita a vida. Faz igual aquelas pessoas antediluvianas, aproveita essa vida. Faz igual muitos que ouviram Jesus, ouviram Ele falando, pregando, ensinando, curando, libertando, ressuscitando pessoas, fazendo milagres e maravilhas, e mesmo assim decidiram seguir o curso desse mundo, decidiram continuar carregando o peso do pecado, decidiram continuar carregando esse jugo que é tão pesado que algumas pessoas preferem às vezes tirar a própria vida, ou até muitos dentro da igreja abandonar a igreja, largar a igreja. Para que isso? Perder tempo, um domingo à tarde, ir para a igreja fazer o quê? Ir para a oração fazer o quê? Cantar em grupo para quê? Ouvir mensagem para quê? Por quê? Porque parece que a minha vida não muda, pastor. O senhor está pregando aí, falando de um monte de coisa na minha vida. Quando eu sair daqui, eu vou chegar em casa e eu vou estar carregando o mesmo problema, o mesmo peso. É porque você não está deixando Jesus tomar esse jugo de você. É porque você está querendo resolver a vida e os seus problemas segundo o seu entendimento, segundo o seu conhecimento. Eu falo para você, não vai dar certo, vai dar errado, você não vai chegar onde você quer. E Jesus está convidando a vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem e recompensa a sua alma? É escolha, meu irmão. Novamente Jesus está falando agora para os seus discípulos: você quer vir? Vem. Você quer estar comigo? Vem. Agora só, você vai ter que carregar uma cruz. Mas essa cruz aqui, irmãos, não imagina uma cruz pesada. Porque se Jesus está falando: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, seria de Jesus uma hipocrisia agora ele botar um peso sobre você. Essa cruz aqui não é um peso, meus irmãos, mas essa cruz aqui é algo, é uma marca de que você é servo dele. É uma marca que você vai sofrer não por causa das coisas dessa vida, mas você vai sofrer pelo nome de Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo. Você vai sofrer quando você quiser fazer algo para você e o Espírito Santo falar: não faça, que isso não é bom para você. Aí você vai negar a si mesmo. Você vai falar: não, eu vou negar isso, eu quero fazer, eu desejo fazer, seria bom para mim, daí é um prazer grande, mas por amor ao Cristo que eu sirvo, por amor a Jesus que é o meu Senhor, eu não vou fazer, eu vou negar a mim mesmo para poder eu obedecer ao meu Senhor. Meus irmãos, são decisões, irmãos. E essas decisões, como teve Abraão, e essas decisões que Jesus aqui deu aos seus e continua dando para nós, essa decisão, meus irmãos, ela vai terminar lá em Apocalipse, no capítulo de número 21, que diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então existe uma nova cidade, existe um novo céu, existe um novo lugar. E no verso 2 vai dizer: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão seu Deus. E no verso 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A decisão certa te conduz a essa cidade. A decisão certa vai te conduzir a uma eternidade com Jesus. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Diz o verso 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandente estrela da manhã. Aleluia. Abraão, quando decidiu seguir a Deus, Abraão foi próspero, abençoado, teve um filho, Isaque. Dele se formou uma grande nação que hoje se chama Israel, e também a nação árabe, que Ismael também sai de Abraão. E Jesus nos promete algo muito melhor do que Abraão teve, porque Abraão teve só aqui nessa terra, mas o que Jesus nos está oferecendo, meus irmãos, é vida eterna. O que Jesus está nos oferecendo é essa salvação, é essa cidade santa, é onde Ele vai estar. E a decisão é sua, a decisão é hoje, a decisão é agora, a decisão é nessa terra. Por isso que Ele fala no verso 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro.
Meus irmãos, é quase um apelo que eu faço para vocês. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É um apelo. Não brinca com a tua vida. Não brinca. Meus irmãos, morreu, não acabou. É isso que o Espírito Santo quer me mostrar. Morreu, continua. Mas como esse homem que tomou uma overdose de cocaína, ele foi para o inferno. Mas teve uma chance, mas isso aí é uma em 50 milhões. Muitos, quando descem a sepultura e vão para o inferno, de lá nunca mais sairá, será atormentado, disse Jesus. De dia e de noite haverá prantos e ranger de dente, e haverá treva, e não haverá mais luz, nem a presença de Deus. O que haverá é um sofrimento eterno. E por que nós estamos brincando com tão grande salvação, que, como nós aprendemos durante todo esse trimestre, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus morreu, pagou o preço. E por que nós brincamos com uma coisa tão séria? Por que nós temos a oportunidade de, domingo após domingo, ouvir a mensagem, ouvir a palavra, ouvir o ensino, falando que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, mas Jesus leva para o céu? Por que nós não damos atenção e não decidimos o lado correto? Por que tanta desculpa para Jesus? Pensa você que Jesus não conhece a tua vida? Pensa você que Jesus não sabe que a sua escolha poderia ser a melhor escolha? A melhor escolha é estar na sua presença e fazer a sua vontade. Você pensa que você pode enganar a Jesus como você engana o homem? Você pensa que pode burlar a morte quando ela bater na sua porta, quando ela chegar? Naquele momento acabou. Naquele momento não há mais solução. Por quê, irmão? Porque a escolha é hoje, a escolha é agora. Porque é nesse momento que você tem que escolher, meu irmão e minha irmã, independente da sua idade. Ou você quer Cristo, ou você não quer, como Elias fez no Monte Horebe lá, com aqueles homens. Se Baal é Deus, vai lá, sirva lá ele. Mas se o Senhor é Deus, sirva a Deus. Escolha o local, escolha onde você quer estar na eternidade. Você não sabe a hora que você vai ser chamado. Estava vendo um pastor pregando na internet, e ele pregando se ajoelhou, e se o pessoal pensou que aquilo ali fazia parte da pregação, e ele foi. E a pergunta é: será que ele era aquele homem de Deus que ele demonstrava? Será que ele esperava que ele ia partir naquela hora? Você sabe a hora que você vai partir? Eu não sei. Eu só tenho que ter uma certeza, que eu tenho que estar com a minha vida firmada em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso guia, o nosso bom pastor. Ele quer o bem para nós, e Ele nos dá dando essa oportunidade de você entregar a sua vida realmente a Jesus, não entregar uma parte, não querer dividir. Não, Jesus, essa parte aqui é para o Senhor, mas essa parte aqui é minha. Não, é entregar de todo o coração a sua vida na mão de Jesus. A decisão é nossa, meu irmão. Eu luto e espero um dia ver meu Cristo. Eu luto e espero um dia entrar nessa cidade que João falou. Não é porque a rua é de ouro, não é porque os muros são de pedras preciosas, não. É porque o meu Senhor está no meio da cidade. É porque nós o veremos em glória, nós veremos de majestade, nós veremos
o nosso Senhor como Ele é agora, é o Cristo glorificado, não é o Cristo da cruz, aquele Cristo espancado, aquele Cristo que foi esbofetado, não, é o Cristo ressurreto, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é vestido de majestade e de toda glória, é Ele, o motivo central de estar nessa cidade é Ele, para ver Ele. Mas a decisão é agora. A decisão é enquanto estamos com fôlego de vida. E o Espírito Santo, quando eu falei para os irmãos que estava vendo esse programa e começou a me conduzir nesses versículos e na Bíblia, o Espírito Santo falava ao meu coração: a minha igreja tem que decidir o que ela quer. Ela tem que decidir o lado que ela quer estar. Se ela quer estar comigo ou se ela quer estar com o mundo. Se ela quer estar na minha presença ou se ela não quer a minha presença. Se ela quer realmente provar do meu espírito ou se ela quer provar do espírito desse mundo. Então a decisão é sua, meu irmão. O que eu estou fazendo aqui nesta tarde é um apelo. É um apelo daquele que tem um pouco do conhecimento. É um apelo daquele que, ouvindo esta mensagem, porque quando nós preparamos uma mensagem, nós ouvimos primeiro de Deus, nós somos tocados por dentro. E para terminar, o que ela já foi, porque tanta dissensão dentro da igreja, porque tanta falta de amor na igreja, porque tanta falta de tolerância dentro da igreja. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros, ajuda a carregar a carga um do outro. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13 que de todos os dons, o mais importante é o amor. O amor é o plano de Deus. O amor é Cristo. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor ele perece. O amor que Jesus nos trouxe, ele falou: Pai, que eles amem uns aos outros, assim como eu amei eles. Meus irmãos, se em nosso meio não tiver esse amor, se em nosso meio não tiver essa decisão, em vão é a minha pregação, em vão é você vir aqui nessa igreja. Me desculpe falar, quer o mundo, meu irmão? Vai para o mundo então, aproveita o que você vai aproveitar, só que lá no final você vai receber o salário, e a palavra diz que o salário do pecado é a morte eterna, é a morte sem Deus. Então, por que nós como igreja não podemos decidir em amar o nosso irmão, em suportar o nosso irmão, em ajudar o nosso irmão, em compreender o nosso irmão? Porque nós não decidimos realmente fazer o certo, porque continuamos errando e tentando enganar a Deus. A decisão é nossa, a decisão é sua. Eu falo para minha neta, ou para as minhas netas, a decisão é de vocês. O caminho está sendo ensinado, o caminho está sendo colocado. Agora, se vocês querem seguir o mundo, pode seguir. Agora, lá na frente vocês vão ter as consequências, lá na frente vocês vão receber esse salário. Eu ficarei na presença de Cristo, eu ficarei na presença do meu Senhor. Eu prefiro escolher a melhor parte, eu prefiro escolher uma vida eterna com Ele, e eu prefiro amar o meu irmão, o meu próximo, de maneira de tentar compreendê-lo e entendê-lo. Esta é a mensagem para a igreja nessa tarde. É um apelo, creio eu, pelo Espírito Santo. É um apelo por aquele que te ama, te conhece e sabe o caminho que você está querendo tomar.
e sabe a decisão que você está querendo tomar, e Ele está te alertando nessa tarde: olha, me pergunta, qual é a melhor decisão para a sua vida? Olha, fala comigo que eu vou te mostrar o meu caminho. Olha, não ande no pecado, porque você vai ter consequência. Ande na luz, porque quem anda na luz não tropeça. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar. Senhor amado e eterno Deus, Senhor, neste momento, Senhor, eu oro, Senhor, pela igreja, pelos teus filhos, por todos aqueles que aqui nesta tarde estão. Senhor, é uma decisão de cada um te servir ou não. É uma decisão, Senhor, meu Deus e Pai, se quer seguir o curso desse mundo ou o curso da vida eterna com o Senhor. Senhor, coloca, Senhor, no coração a escolha certa. Senhor, se alguém aqui está triste, está, Senhor, meu Pai, sentindo o peso, Senhor, ó Pai, está aflito, Senhor, que nesta tarde o Teu Espírito, Senhor, venha tocar nesta vida, venha aliviar esta carga, venha entrar com providência nesta tarde, ó Pai. Senhor, eu oro, Senhor, meu Pai amado, oro por esta igreja a qual o Senhor tem me colocado à frente. Oro, Senhor, para que esta igreja caminhe, Senhor, no caminho da vida eterna, no caminho do Senhor Jesus, caminhe na Tua presença, Senhor, meu Pai. Eu oro, Senhor, para que toda dissensão, para que todo problema, para que toda briga, para que toda luta saia do nosso meio, para que o Espírito Consolador, para que o Espírito que traz a harmonia, traga, Senhor, sobre esta igreja, sobre as famílias que estão aqui. Senhor, eu oro, Senhor, pela Tua filha Raíssa, Senhor, que está doente. Eu oro pelo presbítero, Senhor Vinícius, que está também doente. Entra com providência na vida deles. Cura, Senhor, meu Pai amado, Senhor, os Teus filhos. Senhor, eu oro, Senhor, pela missionária, Senhor, meu Pai, irmã Ana Lúcia, Xarai de Cantaramanai, visita ela, guarda ela onde ela está, livra ela de todo mal. Eu oro, Senhor, pela Tua filha Dayana, para que o Senhor continue guardando, para que o Senhor continue abençoando, Xere de Cantaramanai, terra ela de Pai, para que o Senhor continue fazendo a Tua obra na vida, Senhor, da Tua filha. Senhor, eu oro por esta mocidade, Senhor, para que esta mocidade não venha a ser atraída, Senhor, pelas coisas desta terra, pelas coisas deste mundo. Xeredecantaramanai, eu oro, Senhor, meu Pai, para que eles escolham, Senhor, ó Pai amado, como fez, Pai, muitos no passado, escolhendo servir a Ti. Senhor, eu oro, Senhor amado, pela irmã Sandra, para que o Senhor entre com providência de cura na sua vida, nas suas vistas, nos seus rins, no seu pé. Xeredecantaramanai, terra lá decanta, Teremanahai de Plai, Xarai de Cantaramanaio. Senhor, eu oro pela diaconisa Renata, Senhor, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor ajude, para que o Senhor, meu Pai, dê, Senhor, a graça, Senhor da paz, meu Pai amado. Alá de Cantaramanaio, porque tudo está no Teu controle, nada foge, Senhor, ao Teu controle. Senhor, guarda a Tua filha, abençoa, Senhor, Menedecantaramanai, terra Xeremanai de Pai, Derecantaramanai, a vida da Tua filha, Senhor, meu Pai. Xeremanahai de Cantarai de Pai, Deremanahai, Xerai de Cantaramanai. Senhor, eu oro para que toda treva, Senhor, meu Deus, saia, Senhor, do nosso meio, bata em retirada, Senhor, meu Pai, para que não haja espaço para o adversário, para que não haja espaço no meio de nós para o inimigo. Eu oro, Senhor, para que esta igreja seja uma igreja viva, cheia do Espírito Santo. Xeredecantaramanai, terra lamanaio,
dere decanta xeramanahai, dere manai de plai, dere canta ramanaio, uma igreja totalmente envolvida, tomada pela tua presença, xeremanahai decanta ramanai de plai, terra lamanaio. Senhor, assim abençoa os teus nesta tarde, Senhor, assim eu oro e assim eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, esta